Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, hoje gravado aqui diretamente das dependências do Sindicato dos Bancários, aqui em Petrópolis. Vou conversar com o Dr. Murilo Batista, advogado, e nesse programa a gente vai falar sobre os adicionais, ou seja, aquilo que em tese você ganha a mais no seu salário por algum motivo específico, e a gente vai entender quem tem direito, por que tem direito, como é que faz para ter o direito, essa coisa toda. Não é isso, Dr. Murilo? Vamos tentar. Maravilha. Então vamos começar pelo básico, de uma forma jurídica, mas para o nosso telespectador de casa entender. O que são os adicionais trabalhistas? Bom, o adicional eu não diria que é um benefício, mas é uma compensação para o trabalhador que, via de regra, é submetido a um trabalho mais extenuante, mais extenso ou sujeito a algumas condições perigosas e que trazem risco à saúde. Daí a variação, o estabelecimento do adicional. A meu ver, não como um benefício, mas como uma compensação. Afinal de contas, já que você tem um trabalho mais perigoso, já que você tem uma condição mais extenuante, por conseguinte, você tem um adicional. Não é um benefício como... O que é um benefício de verdade para o trabalhador hoje em dia? Bom, eu diria que o benefício seria aquilo que viesse a complementar o salário, independente de uma condição especial, né? Um aumento seria um benefício, um auxílio alimentação é um benefício. Conseguimos isso, então entender para as mim duas seria um coisas. benefício. Agora, o adicional é uma compensação. Maravilha. Existe relação direta entre o adicional, então, e periculosidade? Sim, o adicional de periculosidade é uma das modalidades do adicional, né? Quais são eles, então? Bom, nós temos aproximadamente 5 adicionais. O adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, o adicional de hora extra, o adicional noturno e o adicional de transferência. São os cinco modalidades de adicionais. Maravilha. Então eu montei uma pautinha, porque eu não sou advogada, não sabia que eram 5, então estudei um bocado. Vamos por partes. O que é o adicional de hora extra? Bom, o adicional de hora extra decorre de um excesso de jornada, né? O trabalhador, via de regra, tem uma jornada de 8 horas diárias, certo, e ele extrapola esse limite da jornada. Então, ele vai receber as horas extras, e como elas são extraordinárias, são além da jornada normal, ela tem um acréscimo no mínimo de 50%. Significa que, numa conta matemática feia, digamos que esse trabalhador ganhasse 10 reais por hora. Vamos fazer a conta de matemática que a jornalista sabe fazer. 10 reais. No mínimo ele teria que ganhar, nesse adicional de hora extra, 5 reais a mais. 10 reais da hora trabalhada e 5 reais seria 15 reais no mínimo para essa hora extra. Exatamente. Ainda que advogado não seja bom de conta, mas essa matemática tá essa fácil. Do 10 e 5 a gente conseguiu. E aí, na verdade, por isso que tantas vezes aqui no programa Trabalhador em Foco, a gente fala com você aí de casa que o comerciário vai trabalhar no feriado ou vai trabalhar uma hora extra por conta do Natal, ele vai ganhar o dia mais 100%, mais o lanche, mais não sei o que. É um pouco disso. Exatamente. No domingo ou no feriado, esse adicional de hora extra dobra para 100%. Né? E aí o lanche, o benefício que vem além, decorre do ajuste feito pelo sindicato representante da categoria para permitir aquele trabalho além do horário. Maravilha. Você de casa sabe que o nosso sindicato comercial, pelo menos no ano passado, a última vez que a gente conversou, tinha o lanche e tinha o transporte. Então, quer dizer, são alguns, aí sim, benefícios. Exatamente, aí sim, maravilha. benefício. Vamos começar a entender o que é adicional, o que é benefício, pra gente não trocar a palavra e beneficiar alguém com o nosso erro aí de português, não é verdade? Então, como é que é feita de forma geral a conta para efetuar o pagamento? Mínimo de 50, podendo chegar até quanto? Bom, normalmente os 50% estão estabelecidos na lei. Tá? Então esse é o mínimo, a CLT garante o mínimo. Os acordos e convenções coletivas podem estabelecer um percentual maior. Aí vai depender da negociação. Mas o mínimo é 50%. Maravilha. E do que se trata o adicional noturno, que é outro que a gente também está bastante acostumado a ouvir falar? Bom, o adicional noturno, pela CLT, ele deve ser pago para o trabalhador que desenvolve a sua jornada entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Nesse intervalo, ele tem direito a mais 20% de adicional
para compensar a jornada ser durante esse período. Entendi. Então, o mesmo trabalhador, se faz a mesma função, com a mesma carga horária e ganha um salário de R$1.000, vamos falar de matemática de números simples, né? O outro trabalha não desafiar nem o advogado nem a jornalista, depois um matemático vir aqui falar com a gente. Então, se ele ganhasse, se um trabalhador ganha R$1.000 no mesmo trabalho, mesma função, mesmas características, diurnamente durante o dia, ele ganha 1.000. Um trabalhador que trabalha à noite, mesma carga horária, mesmas atividades, ganharia 1.200. É isso? A conta é um pouquinho diferente, né? Porque a hora noturna, ela é menor do que a hora normal. Ah, como assim? Ela tem 52 minutos e alguma coisa estabelecida na própria CLT. Então a carga noturna é um pouquinho menor que a hora normal. Então o cálculo não é redondinho assim. Entendi. Mas é essa a lógica. É exatamente essa lógica. isso. Ele teria o adicional noturno mais 20%. Você sabe me explicar, e também para o nosso telespectador lá de casa, por que a hora noturna não tem 60 minutos? Definição legal. Definição legal. Exatamente. Está expresso na CLT que ela tem 52 minutos e alguns segundos. A própria CLT reduziu para aliviar um pouco a carga do trabalhador. Mas aí a carga é de 8 horas também? No trabalhador noturno? Também, mas aí entre as 22 e as 5 ele vai receber o adicional noturno. À noite, para quem trabalha à noite, vale o horário de intervalo? Isso a gente não estava combinado, mas assim, o intervalo não tem almoço, mas pode ter jantar. Exatamente. Como é que funciona? Da mesma forma? Da mesma forma. Após 6 horas de jornada, ele tem direito a 1 hora de intervalo. Seja à noite, seja de dia, não faz diferença. O intervalo intra-jornada para repouso e alimentação é no mínimo de 1 hora e no máximo de 2. Independente do horário em que ele vai desenvolver a jornada. Maravilha, ótimo, entendido. Percentual do aumento nesse caso, 20%. O que é o adicional de insalubridade? Bom, a insalubridade, ela vem também definida na CLT como um acréscimo, para mim não um benefício, mas uma recompensa para quem trabalha exposto à atividade que traz prejuízo à saúde. Certo. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho regulamenta o dispositivo da CLT definindo quais são as atividades insalubres. Por exemplo, atividade com ruído acima de um determinado número de decibéis. Mesmo se o empresário, se o patronal oferecer aquele negocinho do ouvido. Aquilo é obrigatório, mas continua sendo insalubre. Veja bem, essa discussão... Que é um EPA, né? O equipamento EPI. Essa discussão é muito comum no judiciário trabalhista, porque a gente considera que nem todos os equipamentos de proteção individuais são adequados, né? As empresas às vezes fornecem, mas esses equipamentos por si só não são suficientes para eliminar por completo a nocividade à saúde. Maravilha. Eu daria um exemplo de ruído, né? A gente vê alguns laudos periciais em que o empregador fornece o EPI para que o empregado minimize o barulho, o ruído. Mas os peritos entendem que a vibração também traz insalubridade. E aí o EPI, o protetor auricular, não elimina. Ele ajuda o tímpano, mas ele o não corpo elimina tá sentindo pela vibração. E aí também seria insalubre. Isso é uma questão interessante, porque eu tenho amigos surdos que acompanham a música, e surdo 100% porque acompanha pela vibração. Os peritos têm razão. Exatamente. E aí eu sempre achei muito louco isso, porque ele consegue quase que acompanhar 100% igual por conta da questão da vibração. A gente não sente o que a gente ouve, então exatamente. Digamos que a nossa energia de percepção está dividida entre os nossos sentidos. Como eles perdem uma, amplia em outra. Exatamente. Não é muito se fala sobre isso. Maravilha. Como é que é feito? Você falou que o ambiente é insalubre, então o trabalhador vai ter direito à insalubridade. Como é feita essa avaliação? Quem dá um certificado
de ambiente para que o nosso trabalhador chegue a ter o seu adicional? Hoje a lei exige que o empregador, nessas situações, produza um laudo de ambiente de trabalho. Isso é apelidado de LTCAT. Né? O trabalhador contrata a engenharia de segurança, né? Às vezes consultorias independentes, para fazer a avaliação desse local. Certo. E esse LTCAT, que é o laudo de condições de ambiente de trabalho, vai definir se existe insalubridade, qual o grau, porque pode variar entre mínimo, médio e máximo, de 10%, 30%, 20% e 40%, e aí o empregador tem que cumprir o pagamento desse adicional por conta desse laudo de ambiente de trabalho. Então, o adicional, que a gente está falando de percentual, que vai mudar a sua vida lá no seu pagamento, no seu salário, pode ser de 10, 20 ou 40%. Exatamente, dependendo do grau e dependendo do que tipo de atividade que você faz. Exatamente. Muita gente pode achar que é muito legal, então, trabalhar num ambiente insalubre e ganhar 40% a mais. O que você falaria a respeito disso? Assim, o ambiente insalubre, ele vai trazer, inclusive, a possibilidade do trabalhador aposentar com menor tempo de trabalho. Certo. Porque aquele ambiente é agressivo à saúde. Mais agressivo do que o normal. Do que o normal. Então, por vezes não se consegue evitar esse tipo de atividade. Mas, no fundo, eu acho que não é um benefício. Ela vai comprometer a saúde do trabalhador. Tanto que a lei encurta o tempo dele de aposentadoria. E para a lei querer te beneficiar de alguma coisa, é porque isso não é tão bom assim. Exatamente. Porque qualquer coisa é fruto de muito trabalho para qualquer benefício ou adicional. E se a própria lei, se não cortaram isso até agora, é porque de verdade ambientes insalubres que tem aumento de 40%, realmente o trabalhador precisa e merece e trazem os seus malefícios para a saúde do trabalhador. Exatamente. Então ele tem uma pequena recompensa, uma compensação. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco dando continuidade a esse bate-papo sobre adicionais. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Lembrando que hoje nós estamos gravando aqui diretamente do Sindicato dos Bancários de Petrópolis, um dos sindicatos que faz parte desse conjunto do movimento sindical composto por 14 sindicatos que fazem com que eu possa levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Nesse programa de hoje estou conversando com o Dr. Murilo Batista, advogado aqui do Sindicato dos Bancários, que está falando com a gente sobre adicionais. Aquilo que você ganha mais no seu salário, mas que também não é um benefício. E é isso que a gente vai continuar conversando e entendendo um pouquinho mais. Outro adicional importante é o de periculosidade. Explica pra gente. A gente falou insalubridade e aí todo mundo acha que é mais ou menos a mesma coisa do que periculosidade. Não é, na verdade. Não é. A gente deu o exemplo de ruído para insalubridade, certo. A gente tem o exemplo de frio, né? De calor, câmara frigorífica, fornos, que são exemplos de adicional de insalubridade. Certo. Que o Ministério do Trabalho regulamenta e esse laudo de condições de ambiente de trabalho também apura. Né? Já a periculosidade já vem definida em lei, como sendo quem está exposto a trabalho com inflamáveis e explosivos. Então essas duas condições é que dão adicional de periculosidade. Por exemplo, o frentista de posto de gasolina e o mecânico que reabastece o avião. São os dois exemplos que a gente tem. Maravilha. Periculosidade. E qual é o adicional que eles ganham? Qual é o percentual se comparado a outros trabalhadores? Esse percentual já é fixado também em lei na casa de 30%, que é o adicional de periculosidade. Certo, e aí, estando naquela função, já é determinada por função, diferente das outras que a gente comentou até agora. Que depende de apuração pericial, de laudo, mas a periculosidade está definida por lei. O frentista de posto está em contato com o inflamável, ele vai ter o adicional. O mecânico de avião vai ter o adicional. Então esse é o adicional de periculosidade. Ó, nós falamos de hora extra, falamos de adicional noturno,
insalubridade E periculosidade. Tá faltando um que não tá na minha pauta. Adicional de transferência. Adicional de transferência. Exatamente. Então, viu? Esse nem eu sabia. Conta pra mim, o que que é esse? Bom, como você falou que a gente está no Sindicato dos Bancários, e é uma categoria que eu atendo em grande quantidade, a gente tem, pela natureza da atividade, a contratação de um bancário para trabalhar numa determinada agência. Certo. E, via de regra, o contrato de trabalho já prevê que ele possa trabalhar em qualquer agência, porque, por exemplo, não vou falar o nome de nenhum banco, mas todos eles têm agência no país todo. Sim, sim. Então, o bancário pode ser transferido para qualquer agência. Transferência de moradia. Exatamente. Quer dizer, mais uma vez, a gente entende que se o trabalhador é transferido da cidade onde ele está com a residência fixada, a escola de filho, esposa trabalhando, ele vai para outra cidade e às vezes ele não consegue levar a família, mas ele tem que se estabelecer lá também, gerar um aluguel, gerar despesas que ele já tinha na cidade de origem. E aí esse adicional de transferência é para compensar essa transferência. Ele é de 25% do salário, né? Como eu comecei a falar de bancário, e aí seria importante esclarecer, é um exemplo prático, porque o bancário muda muito de cidade, Sim, né? eu tenho Frequentemente, amigos na área e é assim mesmo. mas os bancos disponibilizam no contrato de trabalho uma previsão contratual de que o bancário tem ciência que vai ser transferido, que não pode se recusar a ser transferido. E aí, por conta dessa previsão contratual, via de regra, o banco não paga esse adicional, porque ele sustenta que há previsão contratual e que não tem que pagar. Já nós, enquanto advogados de entidades sindicais, sustentamos que essa cláusula ela evita que o trabalhador bancário se recuse a ser transferido, mas não isenta o empregador do pagamento desse adicional. É uma demanda bem controvertida no judiciário, jurisprudências favoráveis, jurisprudências contrárias, mas a gente insiste que esse adicional deve ser pago por todas as circunstâncias que envolvem a mudança de residência. Maravilha. Vamos continuar nesse assunto de mudança de residência e vamos trazer para um caso bem prático e real. Digamos que eu fosse trabalhadora do ramo bancário, trabalhasse num banco aqui em Petrópolis e me transferissem para Teresópolis. Eu ia receber 25%, provavelmente só se eu entrasse na justiça. Exatamente. Ok, entrei na justiça do Ministério do Trabalho, que ainda existe a Justiça do Trabalho, fui lá, consegui meus 20%, dignos, justos e corretos. Ok. O banco me paga 25% a mais. E se eu não mudar? E se eu, em vez de mudar para Teresópolis, optar por ficar na minha residência, já que é razoavelmente perto, e for todo dia e voltar todo dia? Eu gasto esses 25% pagando o transporte ou o meu transporte é alterado? Veja bem, como você disse que a hipótese era da judicialização, Sim. né? Essa questão de você ficar aqui e se deslocar, certamente é a tese de defesa do banco. Para não pagar os 25%. Para não pagar os 25%. Porque você não mudou a sua residência, você se deslocou, ele paga o vale transporte e diz que não é devido 25%. Essa demanda, esse tipo de tese é frequente, exatamente com o exemplo que você deu. Viu, Ana, que a gente nem conversou sobre isso antes. Exatamente. Agora, se eu optasse por passar as minhas semanas lá em Teresópolis e voltasse para Petrópolis apenas nos finais de semana e datas que não estivesse trabalhando, aí, ok, venci a causa para ganhar os 25%. Aí não tem alteração de transporte nenhuma. A expectativa de vencer seria boa, você se fixando lá, exatamente. Maravilha. Uma questão que torna, assim, bastante favorável ao bancário, especificamente, né, como a gente está falando, do adicional de transferência, é quando essa transferência é provisória, porque ele vai para atender um determinado período em Teresópolis, e aí nesse determinado período seria incontroverso, porque a lei diz que na provisoriedade da transferência ela tem que ser paga. Mas certo. Ainda assim os bancos discutem que a previsão contratual do bancário admitir trabalhar em qualquer agência o isenta do pagamento desse adicional. Então, realmente só na Justiça do Trabalho. Vou fazer uma pergunta que não estava aqui, mas que a gente tem duas bancadas de profissionais que, aos meus olhos,
eu diria que talvez merecessem ou deveriam ter adicionais e a gente não falou sobre eles. Quem trabalha como vigilante em caixa forte, naqueles, esqueci o nome do carrinho que vai carregando dinheiro. Carro forte. Carro forte. Isso tem algum adicional? Por força da convenção coletiva da categoria deles, tenho quase certeza que eles recebem. Mas por conta de da convenção coletiva, ou acordo coletivo. Sindicato, mas não é uma coisa por conta da legislação. Não, por conta do instrumento normativo, ou acordo ou convenção coletiva. Tenho quase certeza. E aí, por incrível que pareça, a minha outra questão é com relação aos próprios bancários, que lidam com ali dentro do banco tem aquela movimentação de dinheiro e a gente está tão acostumado a ver assaltos e tanta coisa, todo mundo quer roubar aquele dinheiro e aí tem tiroteio, aquela coisa toda. Não tem nenhum adicional por lidar com muito dinheiro e ter mais ou menos propensão a assaltos e a coisa do gênero? A gente é muito consultado em relação a insalubridade do dinheiro, porque ele seria sujo e traz problemas para pele. Mas é saúde por causa do dinheiro e papel, não por causa do assaltante. Não, aí quanto à insalubridade, por conta da sujeira do dinheiro. Insalubridade. E a gente é consultado também quanto à periculosidade. Isso aí. Que é essa questão do assalto e muitos bancários, ainda que os bancos, em tese, proíbam, mas acabam fazendo transporte numerário em carro próprio para postos de serviço, levam dinheiro na meia. Isso é comum acontecer. E aí questionam também a periculosidade. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu não discuto que o dinheiro realmente seja sujo e traga problemas. Tem bancárias que eu conheço que foram demitidas e reintegradas porque adquiriram dermatite ocupacional. Tem bancária que trabalha com luva por conta de ter desenvolvido alergia ao dinheiro. Então a gente tem todos esses exemplos. Certo. Mas a lei não diz que essa atividade é insalubre ou que ela é periculosa. Então eu digo, olha, eu não discuto que seja sujo e nem discuto que seja perigoso. Mas a lei não traz, não enquadra esses adicionais para o bancário. Maravilha. Ok, entendemos esses 5 tipos de adicionais e agora a gente vai para uma outra etapa que é o seguinte: quais são os efeitos dos adicionais na aposentadoria? Trabalhou, ganhou adicional a vida inteira ou num período da vida, que também é uma outra questão. Digamos que eu não trabalhasse num lugar insalubre, mas os meus últimos anos foi num local insalubre. De que forma isso altera a minha aposentadoria enquanto trabalhador? Repercutindo na aposentadoria, a gente vai ter só os adicionais de insalubridade e periculosidade. Okay. A hora extra, o noturno e a transferência não repercutem na aposentadoria. Certo. Bom, a própria legislação previdenciária traz uma redução do tempo para o trabalhador que trabalhou em atividade periculosa ou insalubre, e essa redução do tempo ela depende do tipo de atividade. Tá? Agora, o fundamental é que esse trabalhador tenha sempre os laudos das condições de ambiente do trabalho, para que ele possa se beneficiar da redução do tempo para a aposentadoria. Porque, infelizmente, algumas empresas não fornecem essa informação de maneira correta ao INSS. Tá? É uma seara que eu não tenho muita expertise, mas me parece que quando elas reconhecem atividade insalubre ou periculosa de forma a dar ao trabalhador o respectivo laudo, comprovando o ambiente nocivo à saúde, para que ele se beneficie da regra previdenciária, ela tem um agravamento no recolhimento que ela faz, porque aquele trabalhador vai aposentar com menos tempo de contribuição. Então, é comum as empresas sonegarem essa informação, porque ela não seja agravada financeiramente no que ela paga para a Previdência. Exatamente. Então, na verdade, quem trabalha, quem se percebe trabalhando em área, qualquer que seja dos adicionais, tem que ficar de olho e tomar conta o tempo todo. E procurar ter esses laudos sempre em mãos, porque a empresa faz um formulário que já chamou SB 40, DS 8030, hoje é o PPP, né? E a informação que a empresa faz no PPP tem que vir acompanhada do laudo, para que o INSS acate
a comprovação daquela atividade e reduza o tempo de aposentadoria. O trabalhador, a qualquer momento, pode se direcionar ao Departamento de Recursos Humanos e solicitar esse documento para guardar para fins de comprovação. Exatamente. Com a Previdência. Exatamente. Ótimo. A gente está chegando no final do programa. Acho, eu enquanto jornalista, que a gente conseguiu falar sobre todas as questões relacionadas a adicionais. Você tem alguma coisa mais a colocar para o nosso telespectador lá de casa? Eu acho que essa jornalista esgota toda a matéria, não deixa nada para o advogado. Que maravilha, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. É um prazer sempre conversar com o senhor. Tenho certeza que o nosso telespectador lá de casa conseguiu entender essa coisa e, com certeza, a gente sempre deixa a sua parte nesse assunto de hoje. A sua parte é, se você precisa, se você está relacionado a algum tipo de insalubridade, periculosidade, esteja com seus documentos para depois ninguém ter dado olé na sua aposentadoria. É isso, não é? É isso aí. Maravilha. Muito obrigada. A gente volta num próximo programa. Obrigada a você que ficou com a gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau.